irmãos, nós vamos considerar algumas advertências do Senhor em Mateus capítulo 24. São as últimas palavras do Senhor, entre outras. E precisamos ter uma consideração mais abrangente, assim, geral das palavras do Senhor, para não ficarmos, digamos, iludidos em vendo apenas alguns aspectos do Novo Testamento. Quando você vê as cartas de Paulo, graças a Deus pela sublimidade da revelação da carta aos Efésios, de outras epístolas de Paulo, graças a Deus pela comunhão, graças a Deus pela glória do Senhor, pela exaltação do Senhor na igreja, mas esse é um aspecto mais voltado ao interior da casa. Mas nós ainda estamos aqui, nós não fomos arrebatados. E antes que o Senhor volte, Ele apontou que haveria um contexto negativo antes da sua vinda. E já não é um aspecto do interior da casa, da sua habitação, mas é o aspecto exterior do que seria aquele panorama, o contexto do mundo hostil em relação à obra do Senhor. Muitas das vezes nós estamos no aspecto do interior da obra do Senhor e nos contentamos. Isso é bom e normal, mas nós não podemos cair na ingenuidade de considerar os perigos que estão ao nosso redor. Quando isso acontece, fatalmente nós poderemos cair em enganos, em extremos e nos tornarmos vulneráveis, nos tornarmos presas, né? E o Senhor, no final da sua vida, Ele deixou várias advertências de coisas que aconteceriam, como um alerta para nós, por um lado, para não sermos pegos de surpresa, e por outro lado, para nos mantermos vigilantes, preparados nos últimos dias que antecedem a sua vinda. Antes de ler Mateus 24, vamos lembrar o contexto no capítulo 23 de Mateus. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, é a revista atualizada, vamos dizer, atualizada, né? Então, o subtítulo do capítulo 23 aqui na minha Bíblia, é Jesus censura os escribas e fariseus. Você vê que ele está num ambiente de conflito. Está sofrendo tamanha oposição e ele começa a fazer fortes advertências. O versículo 2... o versículo 1 diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. São dois públicos aqui, por um lado as multidões e por outro lado aos seus discípulos. Então essas palavras não são apenas palavras para as multidões. Essas palavras que ele falou, essas advertências, também são para os seus discípulos. Você é um discípulo? Você é um seguidor do Senhor? Então precisamos prestar atenção nessas palavras. E ele diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Então ele está condenando um assenhoramento, um abuso de autoridade. A cadeira aqui representa aquele posto, aquela autoridade, aquele serviço que Moisés tinha como legislador, como um líder. Ainda que sempre Deus levantou líderes na sua casa para conduzir o seu povo a Ele, conduzir o seu povo pela verdade, mas de alguma forma sempre houve um meio de usurpação desse serviço. A liderança bíblica é uma liderança que visa servir, não dominar. Ela se coloca como escravo do Senhor, e o seu instrumento de serviço é a palavra de Deus e não a si mesmo. Mas nesse caso aqui, os escribas e fariseus deixaram a autoridade da Escritura do lado de fora, deixaram o princípio de servo e eles estabeleceram a sua própria tradição,
mesmo que citasse as Escrituras, mas muitas das vezes anulava as Escrituras, estabelecendo a sua própria tradição. E o Senhor fala que entre nós não deveria ser assim. Mas ele condena. Portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês, porque eles estão citando a lei. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então existia essa distância, esse paradoxo entre o que eles falavam e o que eles viviam. E o que eles viviam não era o que eles falavam. Então já era um tempo hostil nesse período, e ele vai reclamar que eles atavam fardo pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então, que perfil de liderança, que perfil de religião, que situação decadente naquele período, porque esse aqui é o povo de Deus. E em vários versículos, nós não vamos ler, mas vamos apenas ressaltar o começo deles. Versículo 13. Como é que você acha que deveria ler esse versículo? Ai de vós, escribas e fariseus. Você acha que Jesus está falando assim? Eu acho que não. Como que você acha que Jesus está falando? Ele está dando um brado. Ele está externando uma indignação, um juízo, uma sentença. Eu imagino Jesus com a voz alta, expressando ira, expressando juízo. Não era um quadro como um pastor manso conduzindo uma ovelha aos pastos verdejantes. Não. Ele está como um profeta do Velho Testamento e com um chicote na mão. Ele não está falando para ovelhas, ele está falando para lobos. Em alguns momentos ele está falando para líderes que ainda que eram homens levantados por Deus, mas que estavam no espírito de apostasia. Agora olha como o Senhor fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 14: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. 16: ai de vocês, guias cegos. Guias, porém cegos. O que é isso? Você imagina uma multidão seguindo homens e não o Senhor? Só que eles estão seguindo cegos que estão indo para o abismo da disciplina de Deus. Versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 25: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Eles estavam dando atenção ao exterior, à aparência, e se equivocando, esquecendo do mais importante, que é o interior. Quando o Senhor fala limpe primeiro, ele coloca uma hierarquia de valores aqui. Primeiro o interior. Se o interior for limpo, o exterior será limpo. Primeiro o interior. Ai de vocês, 27, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos.
Versículo 33, serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Irmãos, você está percebendo a indignação do Senhor diante de Jerusalém, a cegueira espiritual, o engano, a ira de Deus canalizada sobre esse nível de liderança, esse nível de religião que se tornou? E os seus discípulos estão ouvindo. Porém, quando chegamos no capítulo 24, depois de todas essas sentenças, Jesus saiu do templo. Capítulo 24, verso 1. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar a construção do templo. E ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu Deus do céu! O Senhor está indignado como um vulcão em erupção, mostrando que todo aquele império judaico era na verdade um império de engano, e que aquela estrutura religiosa, na verdade, eram como aqueles túmulos pintados por fora e por dentro, estão cheios de ossos e cheiro de podre. E os discípulos, no lugar de entenderem o espírito que o Senhor estava, no lugar de discernir a palavra que o Senhor acabou de liberar, eles também estão iludidos, porque agora estão querendo convencer o Senhor. Senhor, quem sabe o Senhor está meio zangado, está meio indignado. Olha essas construções, olha esse templo, presta atenção nisso. Ou seja, de alguma forma, eles estão no mesmo espírito dos escribas e fariseus. Estão colocando seus olhos nos lugares errados. E provavelmente esse é o equívoco do nosso tempo: colocar os olhos nos lugares errados. Os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será mau. Se a luz que é em nós for treva, todo o nosso ser será treva. Pode ser que nós estejamos vivendo no período de maior carência de discernimento espiritual, porque é um tempo que antecede a volta do Senhor. E se naquele tempo que Jesus estava presente em carne, as pessoas estavam seduzidas pelo engano da religião, muito mais agora que Ele está ausente, ainda que presente em espírito. Ou seja, que o reino de Deus, disse ele, não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus está entre vocês. Que se não tiver discernimento do que está dentro e do interior, nós seremos igualmente seduzidos pela sedução daquilo que é meramente aparente.
O fato deles estarem olhando para essas construções mostra essa tendência, como homens e mulheres que somos, de nos movermos por grandes coisas, por multidões, por grandes eventos, por grandes acontecimentos. Nós temos dificuldade de encontrar o que é divino no meio de coisas pequenas e simples. E achar que o Deus grande está sempre em coisas grandes. Nos equivocamos que o Rei da Glória nasceu e foi enrolado em faixas e deitaram ele na manjedoura. Não foram nos palácios. Era um tempo de apostasia. Ele cresceu e até os seus 30 anos ninguém discerniu Jesus, o Deus feito homem. Ele era apenas um menino, um jovem e um homem comum, o filho de carpinteiro. Quando ele veio para um povo simples. Em verdade ele veio para Israel, mas foi um povo simples, gente simples que recebeu o Senhor. Ele não tinha casa quando exerceu o seu ministério, o barco que usou foi emprestado, o jumentinho que ele subiu foi emprestado, os pães que ele partiu não eram dele, nada do que ele fez era dele em si, ele não ostentava, ele não andava atrás de grandes coisas, ele viveu uma vida de humildade e de simplicidade. O Rei do universo se vestiu de pobre, de ser humano simples, e se encontrou em forma de escravo. E ele dependeu completamente da provisão dos céus. Mas ele não se permitiu ser seduzido pelo glamour desse mundo. Na verdade, ele foi tentado. Satanás o disse: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar toda a glória desse mundo. Olha o reino, olha os reinos. O inimigo está sempre querendo seduzir o Filho de Deus e a cada um de nós as coisas grandes desse mundo. Ele não caiu nessa tentação. Agora vem os seus discípulos. Ô Senhor, você está vendo? Parece que é o próprio diabo que está falando com Jesus novamente, porém indiretamente através dos seus discípulos. E nós devemos ter muito cuidado com esse espírito em nossos dias. Talvez se fôssemos nós que fôssemos escolher os seguidores de Jesus, jamais escolheríamos aqueles que ele escolheu. Um Pedro, mero pescador, com uma personalidade impetuosa. E você vai vendo as credenciais de todos eles, totalmente pessoas inapropriadas. Deveria escolher as pessoas mais intelectuais, da nobreza, dos palácios, dos grandes cargos. Quem sabe, alguns semelhantes a Gamaliel, o Senhor escolheu pessoas pobres ou simples, alguns de classe média, mas a maioria pessoas simples, indoutas, incultas, homem rústico. Mas ele atentou para o coração dessas pessoas e não para a sua aparência. E é isso que ele está buscando hoje entre nós. E o Senhor teve que responder, em outras palavras: vocês estão iludidos. Vocês estão vendo todas estas coisas? Que pena que vocês estão vendo todas essas coisas. Que pena que vocês estão perdendo tempo olhando essas coisas. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando as coisas exteriores estão tomando o lugar do que é real, do que é interior, só tem que destruir. Ele não vai permitir essas coisas ficarem de pé, porque essas coisas estão roubando de fato o que é real. E assim é a nossa vida. A nossa tendência é ser iludido. Nós somos ovelhas, comparado ao animal simples, ingênuo, com pouco discernimento, e facilmente se torna uma presa. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer
E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Eu imagino que os discípulos ficaram pensando: rapaz, o mestre está bravo, hein? E agora? Quando é que vão acontecer essas coisas? Você não vê o nosso tempo? As pessoas estão todas, ou pelo menos a sua maioria hoje, seduzida pelo capitalismo, pelas modas, pela facilidade de compra, de venda, pelos shoppings, por tantas coisas. Você imagina se hoje o senhor falou: olha, está vindo uma bola de fogo, que equivale a 1/10 ou 20% do planeta Terra, quer dizer, que se cair vai fazer um estrago, e está vindo aqui nessa região de Campinas. Você ia fazer o quê? Você ia para o shopping? O que você ia fazer? Você ia entrar em pânico, em desespero. E se você está pegado às coisas desse mundo, nessa hora seu coração vai azedar. Suas propriedades, suas terras, suas joias, seus carros, suas coisas. Mas você, não, imagina, isso é uma hipérbole, né? O que vai cair aqui é uma coisinha pequenininha. O senhor falou assim, é uma hipérbole. Hipérbole é uma forma de dizer uma verdade, porém de forma grandiosa para causar impacto. Mas não é tão grande assim. Como alguém falar: eu estou com uma fome de leão. Você não é um leão. O fulano ganhou um rio de dinheiro. Ele não ganhou um rio de dinheiro. É a maneira de dizer que a coisa é grande. Irmãos, isso aqui não é uma hipérbole. Isso aqui são palavras proféticas. Elas vão ser assim mesmo. E se nós tivermos sem o impacto da profecia, nós já estamos debaixo do espírito do anticristo. Por mais que às vezes não tenhamos a marca da besta 666 na cabeça, na testa e na mão, muito de nós provavelmente já temos a marca da besta no nosso coração, porque nós perdemos o temor da vinda do Senhor. Nós perdemos o temor do senso da ira de Deus que está vindo sobre esse mundo pecador, maligno. E nós estamos lidando nesse mundo como se fosse a nossa cidadela, a nossa pátria. Nós não somos daqui. E aqui não é, como dizia Tozer, um lugar de lazer. Aqui é um campo de batalha. Mas o fato de estarmos vivendo tão tranquilo nesse mundo revela que nós também estamos como esses discípulos, seduzidos, enganados. Graças a Deus que eles perguntaram: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Devemos mesmo estar preocupados ou o Senhor está só pegando pesado aqui? Jesus respondeu, primeira coisa que ele falou no verso 4. Qual é a primeira frase que vem no verso 4? Vede que ninguém vos engane. A característica desse tempo, desde aquela época para cá, mas especialmente agora, é um tempo de engano. Essa é a característica do nosso tempo. Então, muito cuidado, nós estamos numa guerra, num campo de guerra. Está tudo minado. Você não pode andar tranquilamente. Não pode. Você já deve ter visto vários filmes de guerra, né? Uma das grandes estratégias de um bom general é fazer com que o seu adversário não perceba que ele, o seu oponente com o seu exército, está presente. Não. Quando eles estiverem distraídos, como se não estivessem em guerra, aí sim é fácil se tornarem presas. Por que as pessoas que estão em guerra têm que ir, especialmente a linha de frente, dentro dos seus tanques e colocar um capacete de um determinado metal, ou algo que possa impedir que a bala entre na sua cabeça? Por que eles têm que ir assim? Por que não vai com uma bermuda, um tênis, né? Uma roupa assim mais flexível? Porque estão em guerra. Certa vez eu vi um filme de guerra, que não me lembro o nome, faz muitos anos, muito tempo, e que parecia que o inimigo tinha ido embora. Aí o pessoal ficou dentro do tanque lá muito tempo. De repente alguém tira o capacete
e põe a cabecinha para fora. Foi, pum, recebeu uma bala de fuzil na cabeça. É exatamente isso. E Paulo fala do capacete da salvação, né? Fala daquela armadura que nós devemos ter em tempo de guerra, que está em Efésios capítulo 6. Irmãos, vede que ninguém vos engane. A primeira sentença do Senhor: tenham cuidado, ande alerta, abra os seus olhos, tenham cuidado. É a primeira advertência do Senhor para nós. Como é que nós estamos vivendo hoje? Distraídos? Se estivermos distraídos, já fomos vencidos. Já fomos vencidos. Porque deixamos de viver como um soldado em guerra, em oração, jejum e vida com Deus, dedicando ao trabalho do Senhor. Estamos vivendo como ímpios, gastando tempo em televisão, em consumismo, em tantas outras coisas, e nos tornando inúteis no reino de Deus. Quantos cristãos hoje são inúteis no reino de Deus? São queridos, mas são imprestáveis, porque entristece o espírito, azedando em pecado, e não discerne a vontade do Senhor, e não tem força para se levantar e para servir. Tenham cuidado. É um tempo de engano, porque virão em meu nome muitos dizendo eu sou o Cristo, enganarão. Olha o que diz a Bíblia: muitos, porque não haverá discernimento para essas pessoas. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Fiquem atentos. Você está vendo? Presta atenção, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores, assemelhante à mulher que está só no princípio das dores de parto, mas ainda não está pronta para dar à luz ao seu filho. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial no século XX, e não devemos ficar assim tranquilos, como se não teremos até a Terceira Guerra Mundial, ou que as coisas vão ficar tranquilas. Não, Paulo, pelo Espírito da profecia, falou que quando disserem que há paz e segurança, o que vai acontecer? Lhes sobrevirão repentina destruição. Se você acompanha a revista Portas Abertas, ou o site da Portas Abertas, você vai ver que recentemente eles publicaram que pelo menos existem 50 países onde cristãos estão sendo devastados, massacrados, queimados, torturados. E sabe o que a imprensa fala sobre isso? Sabe o que? Você tem visto alguma coisa na nossa imprensa nacional? Nada. Nada. Eu conversei essa semana com o nosso amigo, irmão, aqui na Venezuela, que pela misericórdia já temos com alguns irmãos contribuído. Falei: irmãos, como estão vocês? Ele falou: a coisa piorou, porque com a alta do dólar, o país está sendo dolarizado, ou seja, tudo que você vai comprar é a dólar, mas a moeda é a moeda nacional. Então o salário hoje lá equivale a algo como assim, 10 reais, 15 reais. Fala, Gerson, o índice de desnutrição, de fome, as ruas estão cheias de morte, cheiro de morte. Soltamos nossos cachorros na rua, e hoje eles estão brigando com os seres humanos nos grandes centros de lixo para achar alguma comida, nem que seja azeda, para comer. Crianças e cachorros estão brigando entre si. Isso é coisa muito séria, mas está aqui do nosso lado, irmãos. Tempos difíceis que nós estamos vivendo. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Ou seja, não haverá teologia da prosperidade. Poderão ser perseguidos. Se prepare para ser perseguido.
Se não for, será bônus, mas se for, aprenda a viver com o necessário. Dependa de Deus todos os dias. O pão nosso de cada dia, não deixe o seu cartão de crédito, o seu salário, tornar ele uma palavra, digamos, sem validez para nós. Não, dependa do Senhor todos os dias. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Se hoje nós não estamos sendo odiados por causa do nome do Senhor, é porque de alguma forma nós somos semelhantes ao mundo. Uma vez que há avivamento, poder de Deus, impacto de Deus, atrai a fúria do inimigo. Nós não deveríamos estar felizes com o tempo de tranquilidade que a gente está vivendo, porque isso pode ser um laço. Eu não estou querendo dizer que nós devemos amar a guerra, a destruição e a oposição. Eu estou querendo dizer que nós devemos odiar esse espírito de conformismo, de apatia, de sono, de tranquilidade. Nós não precisamos esperar vir uma grande perseguição para nos tornarmos homens e mulheres de oração. Pessoas piedosas, pessoas que sirvam, pessoas que repartam. Mas infelizmente quase sempre tem que ser assim. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, porque não se prepararam para o que havia de vir. Quando o que vem se escandaliza. Vão trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Será que é só a minha Bíblia que fala muitos? Ou a sua fala muitos também? Irmãos, se você não está vendo falso profeta, cuidado. Porque o Senhor está dizendo que haveriam muitos. Haveriam muitos. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o que ia acontecer? O amor se esfriaria de quase todos. Meu Deus do céu. Como é que é o tempo que nós estamos vivendo? Quase todos estariam esfriados no amor. Você está vendo? O Senhor não falou que teria uma grande multidão. Ele está dizendo que seria um remanescente. É triste. A iniquidade aqui é algo tão terrível, porque parece que é algo além do pecado. É aquela comodidade em coisas erradas, se acostumando em coisas erradas, que se perdeu o temor. O Senhor falou, nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, mas em teu nome não profetizamos, não curamos, não expulsamos demônio? E o Senhor vos dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Qual a iniquidade? De fazer todas essas coisas que por mais que sejam boas, mas vocês não fizeram a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que nos renunciemos a nós mesmos, tomemos a cruz, entreguemos o controle da nossa vida a Ele. É possível estar fazendo todas essas coisas, mas você ainda é o Senhor da sua vida. E faz o que quer com a sua própria vida. Iniquidade é deixar de fazer a vontade de Deus para fazer aquilo que você quer, mesmo que seja em nome de Deus. É uma insistência no erro. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Que sejamos esses, que preguemos o evangelho, ou que no mínimo estejamos cooperando com aqueles que pregam o evangelho, aqueles pés que estão indo. Antes que o Senhor volte, Ele está dizendo que esse evangelho tem que ser pregado em todas as nações.
Você quer que o Senhor volte? Você está pregando o Evangelho? Você contribui com aqueles que pregam? Estamos contribuindo para que hajam missões e folhetos e tantas outras obras que possam contribuir com o aceleramento da pregação do Evangelho para a vinda do Reino? Fala, mas em muitos lugares está sendo pregado o Evangelho. Ele está falando do Evangelho do Reino e não o falso Evangelho. Quando, pois, vocês virem no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Sua Bíblia tem isso aí, entre parênteses? Quem lê, entenda. Tem isso aí, irmãos, na sua Bíblia? Então leia a Bíblia. Por que hoje o povo não está lendo a Bíblia? Por que consegue passar horas fazendo coisas? Atrás de dinheiro e de lazer e de entretenimento. O povo não está lendo a Bíblia. Quem lê, entenda. Porque se você não lê, você vai ser enganado. Ah, mas essa profecia aconteceu para aquele tempo. Sim, mas a palavra profética, ela tem ondas. Ela se cumpre literalmente num tempo e cumpre-se várias vezes, como um eco. Você joga uma pedra numa lagoa, ela tem a primeira onda e depois continua até chegar na orla. As profecias têm um cumprimento literal, porque muitas dessas passagens, algumas dessas partes dessa passagem de Mateus 24 se cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70. Mas você não pode ignorar que essa destruição tem assolado nações e lugares em muitas partes do mundo onde está o povo do Senhor. Porque se por um lado você tem um tipo do anticristo em Nero, em Tito, que Tito invadiu Jerusalém no ano 70, o que você vai falar de Hitler? O que você vai falar de outros líderes em nações que devastaram o povo de Deus em muitos lugares? Não eram personificações do anticristo, do espírito do anticristo, até que o verdadeiro anticristo venha? Claro que sim. Basta você ler um pouco da história do povo de Deus. Pessoas sem nenhum senso de humanidade devastaram e estão devastando milhões do povo de Deus. E o Senhor diz assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, se você leu a profecia e entendeu, não é para você ficar ali passivo. Ele fala, fuja. Hoje nós precisamos também discernir o tempo que nós estamos vivendo, que pode ser que nós tenhamos que fugir. E se você ficar passivo, você vai morrer. Fuja para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, que era terrível, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Lê um pouquinho do que aconteceu com a destruição de Jerusalém no ano 70. Aqueles que deram ouvido à palavra profética, literalmente fugiram. Antes disso, houve um incêndio em Roma. E eles culparam os cristãos. Milhares de cristãos foram consumidos pelo fogo. Essas cartas que você encontra, as epístolas gerais, como Hebreus, Pedro, Tiago, Judas. Pedro falando do fogo que viria para assolar, para não estranhar. Cartas que falam das perseguições, foram escritas antes desse tempo. E o Senhor está dizendo que esse tempo seria terrível. E esse tempo chegou no ano 70. Mas vários desses aspectos da palavra profética é para esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem,
Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. Agora olha isso aqui, irmãos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se as pessoas estão atrás de aparência exterior e de milagres e tudo, serão enganados. Não precisa abrir, porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 e 10, depois você pode ler, diz que o iníquo que viria, ele viria operando milagres, grandes sinais. E aqueles que deixaram de dar crédito à verdade, vão amar a mentira, porque não estão dando ouvido à verdade. Eis que tenho predito isto a vocês, o Senhor não está enganando ninguém. Portanto, se disser a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disseram, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos verão. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Muito interessante, as portas. No Oriente, antes de chegar na porta principal da casa, haviam várias portas. Você tem a porta da entrada da propriedade de alguém, ou das suas terras. Depois você tem a entrada da porta do jardim. Depois você tem a entrada, se a pessoa é mais abastada, a um outro jardim, até você chegar à porta principal. Então o Senhor está dizendo que existem as portas. Vários fatores que aconteceram na história da igreja mostram que o Senhor está vindo. Está vindo, as profecias estão se cumprindo, até chegar ao final das últimas profecias históricas, que praticamente todas as profecias se cumpriram, exceto as profecias que dizem respeito ao advento da vinda do Senhor. Irmãos, nós estamos na pontinha do pé. As primeiras portas o Senhor já passou, por assim dizer. Entendeu? Em verdade, 34, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Claro que geração, em primeiro lugar, aqui é a geração daqueles que viviam num período aproximadamente de 40 anos, era uma geração, e essas pessoas que ouviram Jesus viveram o cumprimento das profecias literais aqui em Mateus 24, quando da destruição de Jerusalém. Mas a palavra geração também no original significa raça, povo. E esse povo permanece até hoje, que é o povo judeu. Mas o Senhor também está falando aos seus discípulos, quer dizer que tem profecias que é para o nosso tempo. Mas a respeito, agora temos exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia, daquela hora, que eles perguntaram quando será isso, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não sabemos quando exatamente ele volta, mas ele está dizendo que como foram os dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, como é que eles viviam? Olha aqui, irmãos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ué, mas tem problema comer, beber, casar e dar-se em casamento, comprar, vender? Tem problema isso? Não. Isso é parte da vida humana. Qual é o problema? O problema é que eles viviam isso, essas coisas tinham um fim próprio para eles. Tornaram isso o objetivo da vida deles. O propósito final da vida deles. O sentido da vida deles era comer e beber. Ganhar dinheiro, fazer negócio, casar e se dar em casamento. E se não der certo o casamento, você larga e casa de novo. Esse é o problema daquela época. Mas será que é o problema da nossa época? O Senhor está dizendo que é. Então assim, você não pode viver nada nessa vida como se fosse o propósito final da sua vida. Ele está dizendo que o casamento, os negócios, inclusive o comer, tem que ser para a glória de Deus, para você não se tornar escravo dessas coisas, e você tem que estar preparado, porque aquele povo ouviu o martelo de Noé durante cerca de 120 anos, e eles não atentaram para isso até o tempo que o juízo veio. E o Senhor está dizendo que nesse tempo vai ser assim. As pessoas não dariam ouvido, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. O Senhor não está dizendo para você parar de trabalhar e ficar só esperando. Não, trabalhe, mas não coloque o trabalho como a meta final da sua vida, o propósito central da sua vida. Não fique escravo, é isso que ele está dizendo. Trabalhe na presença de Deus, para Deus, esperando Ele. Portanto, vigiem novamente, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Está vendo? Menos esperam. Já pensou se o Senhor vier e nós estivermos distraídos? E deixando de cumprir a nossa maior responsabilidade, que é servi-lo? Por isso ele vai terminar com uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Diante de todas essas advertências, o Senhor termina esse texto, essa parte do texto assim: como que você deve viver nesse tempo de engano, de sutileza, de falsa profecia, de falsos profetas, de falso Cristo, de glamour, de coisas grandes que seduzem, de guerra, de coisa terrível? O que você tem que fazer? Ficar com medo? Vende tudo? Ou se você não tem nada, fuja para um campo, para uma roça, abre um buraco, vai morar lá dentro, plantar milho. Ele não está falando para você fazer isso. Está dizendo para você honrar o Senhor onde Ele te colocou. E não ter medo dessas coisas, confiando na soberania do Senhor, que Ele é maior. Mas Ele fala como você tem que viver. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos seus demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que o Senhor espera de você e de mim? O Senhor espera que você seja um servo, uma serva fiel a Ele e prudente, servindo, cuidando dos seus irmãos. Está certo, irmãos? Se você estiver preso com as coisas dessa vida e com você não vai servir. Você vai estar no mesmo espírito desse mundo.
Mas o Senhor espera que nós venhamos viver no espírito de arrebatamento. Estamos esperando a volta do Senhor, amando o Senhor. Ele pode voltar. Mas se Ele não vem hoje, que Ele me encontre sendo fiel, honrando a Ele com o meu trabalho, com o meu casamento, vivendo para a glória de Deus, com o meu dinheiro, com o meu serviço, com o meu dom, com o meu talento, servindo o Senhor. Não enterrado nas coisas desse mundo, deixando de servir o Senhor. Ele diz assim: em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então o Senhor vai voltar e vai recompensar esse servo que honrou a Ele no tempo de adversidade. Mas o que acontecerá se aquele servo, ou seja, esse servo que é fiel e prudente, não é outro servo, tá? É o mesmo. O que acontecerá se esse servo agora se tornar mal dizendo consigo mesmo? Quando que ele começa a se tornar mal? Quando ele começa a interpretar, segundo o seu egoísmo, a profecia. Não é a palavra que está interpretando a palavra, é ele mesmo que está interpretando a palavra. O meu Senhor vai demorar para vir. Eu acho que a coisa não precisa levar isso tão a sério assim. Meu Senhor vai demorar para vir, e por isso ele vai começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Claro que ele está falando de algo que era o contexto da sua época. Mas o que significa isso aqui para nós? Ele vai começar a viver como o mundo. Espancar os seus companheiros é ele não cuidar dos seus irmãos, é não alimentar os seus irmãos, é não servir com seus dons, com a palavra, e servir aqueles que estão fracos, que estão débeis, porque ele não tem mais tempo. Ele está cuidando de alegrar e alargar o seu coração como um mundo ímpio que não espera a vinda do Senhor. Quantos não esfriaram na fé? Quão grande é a seara e quão poucos são os trabalhadores? Virá o Senhor daquele servo mau, mas lembre que ele era um servo fiel e justo. Mas ele olhou para a circunstância. Vocês estão muito radical, né? Irmão, se o Senhor não voltar hoje, mas você ir para Ele hoje, morrendo, porque todos nós somos suscetíveis, que Ele nos encontre como pessoas fiéis. Amém? Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, em hora em que ele não sabe. Irá-lhe aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes, que é a disciplina do reino. Ele não está falando para o injusto, para o não cristão, ele está falando para o servo, que haverá disciplina se hoje nós vivermos uma vida leviana de qualquer maneira. Irmãos, ele segue com outras parábolas que nós não vamos tocar hoje, mas é uma sequência de discurso, o Senhor preparando os seus discípulos e alertando os seus discípulos para o final dos tempos. Mas lembre-se dessas palavras de advertência. Nós temos que vigiar. São tempos de engano. Nós temos que considerar essas coisas. Nós não podemos estar sendo iludido e seduzido por aquilo que é aparente, por multidões, por glamour, por prosperidade, nem mesmo por prosperidade ministerial. Não, irmãos. Nós devemos estar atentos onde de fato repousa a reverência ao nome do Senhor, a santidade, o temor, a comunhão, o lugar da palavra de Deus, o lugar onde está sendo pregada a palavra de Deus como ela é, o lugar onde há advertência sobre o pecado, pregação de arrependimento, santidade.
O juízo de Deus que hoje não se fala mais. Fugir da mentira de que será um tempo tranquilo, que não haverá juízo. Não, irmãos. Que não haverá tribulação e perseguição. Não foi isso que o Senhor falou. Nós devemos estar preparados para encontrar o Senhor e não ter medo de nada disso. Que sejamos cheios do Espírito Santo, para que, se essas coisas acontecerem em nossos dias, sejamos vitoriosos e possamos honrar o Senhor. Mas até que Ele venha, que nós sejamos vigilantes em oração, em comunhão, em serviço, e possamos estar servindo o Senhor como mordomos em sua casa.